Bom dia, você minha amiga, você meu amigo da nossa comunidade de fé, Igreja Nova Vida em Santa Catarina. Mais uma manhã aqui para fazermos nosso devocional, que hoje nós estaremos falando sobre o Salmo de número 23, Salmos de Davi, número 23. Faremos hoje a abordagem em cima do versículo de número 5, aonde o rei Davi fala da seguinte forma: prepara-se-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ao fazermos a abordagem em cima desse texto, eu gostaria primeiramente de citar os versículos anteriores para que possamos entender a divisão até mesmo desse salmo, onde Davi, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai nos mostrar quem é o Senhor, como ele vê o Senhor para com ele, como ele se sente. E depois Davi faz um pedido ao Senhor. No versículo 5 ele tem essa virada do salmo e ele pede ao Senhor que prepare uma mesa na presença dos seus adversários. E ele começa o salmo falando: o Senhor é o meu pastor. Esse aqui é o tema dessa mensagem de Davi. Esse salmo, esse poema de Davi, ele faz dizer que o Senhor é o pastor dele. E com muita propriedade, Davi vai falar sobre isso, porque Davi conhecia o que era ser um pastor. Davi conhecia o que era um cuidado de um pastor para com as suas ovelhas. A ovelha é um animal indefeso, né? Tem os seus predadores naturais e a ovelha precisa sair a todo dia para o pasto, e se não tiver um pastor que a conduza, ela não vai, e no meio do caminho ela ainda corre o risco de ser atacada. Então Davi ele vai falar desse salmo, que o Senhor é o seu pastor e de nada ele terei falta, é porque ele sabe que o pastor ele supre todas as necessidades da sua ovelha. Ele continua dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ao alcançar os pastos verdejantes, né, na caminhada pelo deserto até chegar a esses pastos, ele era conduzida pelo seu pastor. Sabemos que o pastor, até hoje, pastores de ovelha, eles vão pelo caminho, eles vão tocando um instrumento, ou eles vão cantando, para que a ovelha, né, reconheça a voz do pastor, o instrumento tocado pelo pastor, e elas vão em fileiras atrás do pastor, seguem, porque elas reconhecem, assim como o Senhor Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Assim eram as ovelhas naquele tempo. Elas ouviam a voz do pastor, assim como Davi, ele se coloca como ovelha do pastoreio do Senhor. Ele reconhece a voz do Senhor, ele sabe quem é o Senhor para com ele. Então ele vai fazer toda essa primeira analogia aqui: refrigera minha alma, guia-me pela vereda das justiças, caminhos retos. A nossa justiça, ela não é uma justiça correta, mas o Senhor, ele é o justo juiz. Então ele sabe que ele pode confiar na justiça de Deus. Ele vai falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. Davi sabe o que é isso, Davi vivenciou isso ao pastorear as ovelhas do seu pai. Davi vai dizer lá em 1 Samuel, que ele tem guardado quando o gigante filisteu afronta o povo de Deus, ele vai lá e vai enfrentar esses gigantes. Ele fala: tenho matado leões e ursos, né? Davi enfrentava o perigo pelo amor às ovelhas do seu pai. E ele sabe que o Senhor o guarda da mesma forma contra os seus inimigos, contra aqueles que vierem contra ele. Ele sabe que a força não é dele, assim como ele não tinha condições de enfrentar aqueles gigantes, como ele não tinha condições de enfrentar aqueles ursos e leões. Ele sabe que o Senhor vai à frente, né? Ele vai dizer para o gigante filisteu, né: tu vem contra mim com lança e espada, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi chega agora aqui na nossa abordagem, no Salmo 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa, prepara-me um banquete, prepara uma festa na presença dos meus adversários.
Esses adversários aqui pode ser uma mesa de reconciliação. Alguns estudiosos dizem que era uma mesa de reconciliação, outros vão dizer que essa mesa é uma mesa para que os adversários vejam o quanto Deus é bom, o quanto Deus age em favor de Davi. Ele unge minha cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo é sinal de honraria. Você está honrando uma pessoa. No costume da época, quando a pessoa ia na tua casa e você queria honrar aquela pessoa, você derramava um óleo fresco sobre a sua cabeça. E ele vai dizer: o meu cálice transborde. O cálice aqui é o vinho representa a alegria. E Davi fala que a alegria dele é transbordante. Ele fala: o meu cálice transborda de alegria. Assim somos nós, meus irmãos. Nós somos ovelhas do pastoreio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que confiar nesse bom pastor. Sabemos que todos os dias ele tem guardado as suas ovelhas. Ele tem guardado as nossas vidas. E ele prepara uma mesa, ele prepara um banquete na presença dos nossos adversários, para que todos vejam que o Senhor, ele prevalecerá sobre todas as coisas em nossas vidas. Ele nos honra ao derramar o óleo fresco sobre a nossa cabeça. Ele nos enche de alegria. E é assim que nós temos que nos sentir protegidos e guardados, porque o nosso supremo pastor, o nosso bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai à frente. Ele não diz que não teríamos problemas, ainda que eu passe pelo vale da sombra, mas eu terei que passar, às vezes, por situações difíceis. Mas o bom pastor, ele vai à frente de todos nós. Ele nos guarda, ele vai nos encher de alegria. Mesmo em tempos difíceis como passamos, o Senhor tem sido a nossa alegria. Eu quero orar por você essa manhã. Eu quero que você entenda que o nosso bom pastor está à frente de todos os nossos problemas, cuidando para que passemos até pelo vale da sombra da morte. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui nesse devocional com meus irmãos, Senhor, mostrando que Tu és o bom pastor, Tu és aquele que nos conduz a pastos verdejantes, pelo amor do Teu nome, porque nós não somos merecedores, Senhor. Sabemos sim, Senhor, que podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas não nós temeremos mal algum, porque sabemos que o Senhor que nos conduz, nós somos ovelhas do Seu pastoreio. O Seu cuidado para conosco, a alegria transbordante que vem sobre nossas vidas em sabermos que Tu és o nosso bom pastor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e há de fazer por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus, meu amado, te abençoe rica e abundantemente.